De repente resolveu chover, tava um sol de 40 graus e resolveu chover, que aqui é assim. Chove de repente. Bom, eu vou gravar outro vídeo, né? Sobre a minha adolescência. Então, a minha adolescência também não foi fácil. Teve muitos contratempos, tá horrível aqui a luz, deixa eu acender, muitos contratempos, muitas coisas. Ficou muito difícil porque foi só eu e minha avó, né? Aí eu estudava, né? Minha avó não queria de jeito nenhum que eu trabalhasse assim, tô gravando aqui na cozinha, trabalhasse nas cozinhas do povo, né? Ela não. E a gente vivia de um salário mínimo, ainda que ela não tinha se aposentado, só vivia com a pensão do meu avô. Então era muito difícil fazer supermercado, comprar roupa. Comprar roupa era só final de ano e na festa junina. Aí eu estudava e tudo mais. Aí ficava um pouco desmotivada. Era uma pessoa triste porque a gente passava muito aperreio com o meu tio. Meu tio, ele morava sozinho, mas ele bebia. Ele era alcoólatra e ele também fazia uso de entorpecentes, né? Da maconha. Então ele era muito agressivo. Aí ele armou uma mulher, aí ficava lá com a mulher dele, mas ela também não suportou. Ainda viveram 9 anos, só que ela às vezes até bebia também, então era complicado. Aí ele vivia aquela pessoa assim, de vez em quando tinha que internar ele. Só que ele não gostava. Ele geralmente era internado à força, ele nunca foi de livre e espontânea vontade. Aí quando ele saía o período de 2 meses ou 3 meses do hospital psiquiátrico, ele ia diretamente beber e fazer tudo de novo. Depois ele dava uma parada, ele conseguia ficar de 6 meses sem beber. Começava um tratamento no CAPS, mas depois, do nada, era no de repente, ele bebia. E quando ele bebia, ele ficava agressivo. Aí ele tinha uns momentos dele de loucura, de catar lixo na rua, de tudo que ele via, ele catava. Aí ele não tomava mais banho. Aí ele bebia sem parar, ele não comia, emagrecia, aí ficava louco, louco, louco. Aí ele vendia tudo que ele tinha ele vendia. Era inútil ajudar ele. Então, assim foi a minha adolescência. Muitas das vezes saíamos de casa, eu e minha avó. 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã. Mais tardar, 2, bater nas portas de algum vizinho mais próximo para dormir. Porque ele já vinha gritando, aí a gente sabia que se ficasse em casa apanhava ou ia ser estuprada ou assassinada. Quem sabe? Aí a gente saía pela porta do quintal e ia se esconder lá no quintal, era grande, tinha umas árvores, frutas, a gente se escondia, não tinha luz lá no quintal, ele não via a gente. Aí quando ele descia para a casa dele, nisso ele já tinha quebrado a nossa porta, porque a gente não podia nem fazer reforma em casa, era a porta de madeira, aquela tradicional de sítio. Ele quebrava porque ele chamava a gente, não abria a porta, então ele endemoniado quebrava a porta. E a gente ficava com as nossas coisas expostas, né, para quem quisesse roubar. Só que como nós moramos num bairro pacato, as pessoas também tinham medo dele, aí nem entravam lá em casa. A gente ia dormir na casa dos outros. No outro dia vinha alguém, consertava a porta para ele quebrar de novo. Nós não tínhamos TV em casa, não tínhamos ventilador. Nossa casa era bem simplesinha. Depois foi que a gente veio, de muito tempo, comprar uma TVzinha, assim. Eu lembro que a nossa primeira TV foi uma TV preta e branca, comprada a segunda mão, que a minha avó comprou por R$ 30. Isso foi no ano de 2020, por aí. Não, que 2020? 2002 foi. Aí a gente comprou uma geladeira usada. Isso quando eu comecei a trabalhar, eu botei um salão de beleza em casa para trabalhar. Aí a gente só tinha um salário só. Aí eu comecei, né,
comprar as coisas para dentro de casa. Comprou uma TV usada, comprou uma geladeira usada. Enfim, aí fomos sobrevivendo. A nossa casa era rebocada só a frente e a sala. Os quartos não eram rebocados, a cozinha, o banheiro era bem feinho, não tinha nem sequer tinha um chuveiro. Eu lembro que quando eu fui ter, a gente a gente foi morar de aluguel para ver se ele deixava a gente em paz e deixou a casa abandonada. Ele perturbava do mesmo jeito. Aí na casa de aluguel tinha chuveiro, era toda bonitinha. Aí depois a minha avó resolveu vender a casa. Aí ele não queria aceitar, aí fomos para a justiça. A minha tia ainda era viva, a outra mais velha, aí fomos para a justiça autorizou que vendesse, para comprar outra. Aí ele perturbava, continuava perturbando. Eita, tá chovendo, tá fazendo barulho. Continuava perturbando por conta que a casa era da mãe dele e se achava no direito, então ele vivia a me perturbar. Aí foi que o meu namorado disse, vou comprar uma casa pra gente sair desse sufoco. Aí comprou uma casa. Mesmo assim ele ainda ia perturbar. Só que como a minha avó morava comigo, ele se achava no direito, né? Quando eu não estava em casa, ela deixava ele entrar e tal. Enfim, ela era louca por ele, é mãe, eu entendo. Às vezes a gente brigava por conta disso. Então, foi muito difícil a minha infância. Muitos momentos de ter que dormir na casa dos outros, de ter que ir para Maceió. A minha avó ia para Maceió passar um tempo lá na casa da minha tia. E eu cansei de ficar na casa de amigos, porque eu estudava à noite. E fiquei comendo, bebendo das custas do povo e ajudando, né, para poder não perder a escola, porque eu estudava à noite. E nisso eu era muito ansiosa, uma pessoa triste, uma pessoa doente, gastrite eu tinha demais, até que chegou um tempo que a minha gastrite, não era tanta gastrite, foi a ansiedade chegou em um ponto que eu adoeci e eu quase morro, porque tudo que eu botava na minha boca era para vomitar, que não segurava, da ansiedade e a gastrite, né? Aí eu fiz exame, antes de fazer exame eu gastei muito dinheiro com remédios. Aí fiz exame, aí deu H. pylori, aí eu tomei o coquetel, que deixa a pessoa meio debilitada por conta que é forte. Aí aos poucos eu fiquei bem magrinha, fui retomando meu corpo novamente. Mas eu sempre sofria de ansiedade. Aí fiquei bem, voltei a trabalhar, só que como eu trabalhava com produto químico, às vezes me atacava. E como meu tio vivia a fazer raiva, como sempre, só eu que tinha que internar ele, só eu que tinha que resolver as coisas, ele sempre nos perturbava. Aí eu vim morar na minha própria casa, né? Voltei pro meu bairro, que eu estava morando em outra rua. Aí voltei pro meu bairro e tudo mais. Aí as condições melhorou mais depois que a minha avó se aposentou também. E que quando eu vim pra minha casa, porque aí eu tinha moral da casa ser minha. Mesmo assim, ele queria quebrar a porta, ele esculhambava. Ele pintava e bordava, ele arrancava o contador lá da energia, ele quebrava. Ele pintava e bordava na rua com as pessoas. Só que as pessoas aí batiam nele, aí maltratavam, porque nem todo mundo aturava e entendia que ele era maluco. Que ele ficou assim, né, com essa... nunca ele casou. Aí também ele ficou depressivo com a perca dos irmãos, né, dos dois irmãos, o mais velho que morreu novo, depois o mais novo, do que eu já falei, que foi o mais novo. Aí foram muitas percas e ele não aceitou. Depois, assim, a primeira perca da vida dele foi a noiva, que quando ele era muito jovem, deixou ele e foi embora com um primo. Eles já iam se casar, já tinham feito tudo, já estava tudo comprado. E depois as percas dos irmãos, e aí ele entrou no vício e foi só se perdendo. Tem 3 anos que ele faleceu. Eu já perdoei ele tudo, mas foi um descanso em nossas vidas. Ele foi depois da minha avó. Porque ele abusou muito da saúde dele, né, com as drogas e o álcool, que ele morreu com 59 anos, né,
Ele teve vários problemas de saúde, pulmão, tudo. Eu creio que tudo lá dentro dele adoeceu. Aí ele levou uma queda, teve um AVC. Aí foi só 3 dias para sobreviver. Ele só viveu 3 dias. E foi um descanso. Mas foi muito difícil a minha vida. De adolescência, da fase já de adulta. Sempre com essa peleja do meu tio. E eu ali, firme e forte com a minha avó. E ele me perturbava muito porque ele queria dinheiro. Às vezes eu ajudava, mas nem sempre eu podia. Porque sempre era para as drogas, aí eu não queria dar. Mas eu comprava fogão para ele, eu comprava cama, comprava colchão. Ajudava sempre que ele vinha das internações para ele se reerguer. Eu cheguei a botar ele aqui dentro de casa, eu grávida. Mas não tinha jeito, ele não queria se consertar. Vendia tudo, aí depois tinha que comprar de novo. Oxe, muitas vezes ele queria tocar até fogo na casa, porque ele não entendia, queimava os colchão. Ele ficava sem a roupa do couro, depois o povo dava a roupa a ele. Se comprasse uma havaiana para ele, ele já perdia, depois ele já aparecia sem. Então é muito difícil. Agora imagine você ter que lutar com isso. Não tem saúde. Eu sofro de ansiedade e sofro. Mas eu hoje, assim, eu digo que se não fosse a minha fé, se não fosse o meu Deus, eu seria uma pessoa doente. Porque foram muitas coisas que eu passei, muitas mesmo. Eu já fiz terapia, né? Há 12 anos atrás eu tive que fazer terapia. Eu já tive crise de pânico, e depois... isso antes da minha gravidez, eu tive crise de pânico, eu fiquei muito magrinha. Eu pensei que eu ia morrer, porque eu cheguei a 44 quilos e eu fiquei salfora e o osso. Eu morria de vergonha, eu não saía nem de casa. Eu tinha que usar 2 calças, porque eu estava muito magrinha. Eu não tinha corpo mais assim. E eu não conseguia comer. Quando eu voltei para comer novamente, parecia uma criança tendo que comer as coisas mais leves para meu estômago se acostumar. Porque eu tive síndrome do pânico, eu fiz tratamento. E por conta da ansiedade, de vez em quando ela me ataca. Só que hoje eu já controlo, já tenho uma medicação natural, enfim. E hoje eu tenho menos problemas, né? Mas foi desse jeito a minha infância. Eu vou falando por etapas, né? Porque tem coisas que a gente pula, né? Mas foi difícil, muito difícil. Mas eu tô aqui viva, firme e forte, porque eu sempre busquei o meu Deus, eu sempre orei, eu sempre perseverei. Mas a minha luta é desde o ventre da minha mãe, é que eu tenho que lidar com essas coisas. Mas estou aqui, firme e forte, não tá fácil, mas estou sobrevivendo.